gravidez na adolescência é considerada a que ocorre entre os 10 e 20 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, apontada como uma gestão de alto risco decorrente das preocupações que traz à mãe e ao recém-nascido. A gravidez nessa faixa etária pode acarretar problemas sociais e biológicos. A gravidez na adolescência pode trazer consequências emocionais, sociais e econômicas para a saúde da mãe e do filho. A maioria das adolescentes que engravida abandona os estudos para cuidar do filho, o que aumenta os riscos de desemprego e dependência econômica dos familiares. Esses fatores contribuem para a perpetuação da pobreza, baixo nível de escolaridade, abuso e violência familiar, tanto a mãe como a criança. Além disso, a ocorrência de morte na infância é alta em filhos recém-nascidos de mães adolescentes. A gravidez numa fase precoce da vida, como a adolescência, pode resultar em diversas consequências, tanto para o gestante quanto para o bebê, como depressão durante e pós a gravidez, parto prematuro e aumento da pressão arterial. Principais consequências da gravidez precoce. A gravidez precoce pode gerar várias consequências, tanto para a mãe quanto para o bebê, podendo ter impactos físicos, psicológicos e socioeconômicos. 1. Consequências físicas. 2. Consequências psicológicas. 3. Consequências socioeconômicas. 4. Consequências para o bebê. Causas da gravidez precoce. As principais causas da gravidez precoce devem-se a vários fatores diferentes, mas podem incluir primeira menstruação muito cedo, desinformação sobre gravidez e métodos contraceptivos, baixo nível financeiro e social, famílias com outros casos de gravidez precoce, conflitos e mau ambiente familiar. A gravidez precoce pode acontecer em qualquer classe social, mas é mais frequente em famílias de baixa renda, já que muitas vezes as jovens, devido à falta de objetivos ou incentivos da família em relação aos estudos, passam a acreditar que ter um filho representa um projeto de vida. O que fazer em caso de gravidez na adolescência? Em caso de gravidez precoce, o que a jovem pode fazer é marcar uma consulta médica para iniciar o pré-natal e contar à sua família para obter o apoio necessário. Médicos psicológicos e obstetras, assim como enfermeiro e assistente social, devem ser informados para que haja uma correta vigilância pré-natal para reduzir as complicações da mãe e do bebê. Esse tipo de acompanhamento também ajuda a evitar uma nova gravidez na adolescência e incentivar a jovem mãe a voltar à escola. Métodos contraceptivos naturais. Os métodos contraceptivos naturais ajudam a prevenir a gravidez sem o uso de medicamentos ou dispositivos como camisinha ou diafragma, por exemplo. Estes métodos naturais baseiam-se nas observações do corpo da mulher e do ciclo menstrual para estimar o período fértil. 1. Método do calendário ou tabelinha. O método do calendário, também conhecido como tabelinha ou método Ogino-Knaus, consiste em evitar relações sexuais durante o período fértil. Para isto, deve-se calcular o início e o fim do período fértil, baseado no calendário menstrual. É um método pouco eficaz para evitar a gravidez. 2. Método da temperatura corporal basal. O método da temperatura corporal basal baseia-se na variação de temperatura do corpo da mulher, que pode estar mais elevada durante a ovulação. Este aumento de temperatura pode chegar até 2 graus Celsius. A mulher tem que verificar a temperatura todos os dias pela manhã. Este método não é totalmente eficaz, pois fatores como estresse, insônia, doenças e até mesmo a forma como se mede a temperatura podem levar ao aumento da temperatura corporal. 3. Método do muco cervical. O método do muco cervical, também conhecido como método de Billings, é baseado na observação do muco vaginal, logo após a menstruação. A vagina fica seca e durante a ovulação ocorre a produção do muco cristalino, semi-transparente, sem odor e elástico, semelhante à clara de ovo. Para verificar a presença do muco, a mulher deve inserir 2 dedos no fundo da vagina e analisar a cor e a elasticidade do muco. O método do muco é pouco eficaz, pois muitas condições, como infecções vaginais, podem afetar a produção do muco e a sua consistência. 4. Método sintotérmico. O método sintotérmico é uma combinação dos métodos da tabelinha, da temperatura corporal basal e do muco cervical. Leva em consideração sintomas comuns durante o período fértil, como dor e sensibilidade nas mamas ou cólicas abdominais, por exemplo.
Por combinar 3 métodos contraceptivos naturais, pode ser um pouco mais confiável. Ainda assim, não é totalmente eficaz e não previne a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Quinto, método do coito interrompido. O método do coito interrompido implica no homem retirar o pênis da vagina no momento da ejaculação, limitando as chances do esperma atingir o óvulo. Porém, antes de ejacular, o homem libera um muco que pode apresentar esperma, tendo chances onde precisa de confiança da mulher ao usar esse método. Este método tem baixíssima eficácia, além de interromper o momento íntimo do casal. 6. Teste de ovulação. O teste de ovulação é realizado com kits que medem a quantidade de hormônio luteinizante na urina. O teste indica quando a mulher entra no período fértil, devendo evitar relações sexuais para reduzir as chances de engravidar. O teste de ovulação pode ser comprado em farmácias e é de fácil utilização. 7. Método da amenorreia lactacional. O método da amenorreia lactacional baseia-se na ideia de que a mulher não pode ficar grávida durante o período em que está amamentando. Durante essa fase, a mulher não está fértil, sendo que geralmente volta a ovular de 10 a 12 semanas após o parto. O método da amenorreia lactacional não é um bom método contraceptivo, pois a mulher pode ovular e não perceber. Métodos contraceptivos artificiais. 1. Métodos contraceptivos de barreira. Camisinha masculina e feminina funciona como uma pequena capa de reveste o pênis e a vagina durante a relação sexual. Quando a ejaculação ocorre, o esperma fica retido na camisinha. Uma das principais vantagens da camisinha é o fato de que ela protege contra infecções sexualmente transmitíveis. Diafragma. É uma espécie de capa que deve ser colocada dentro da vagina até atingir o colo do útero. Como é chamado colo do útero, esse material impede o espermatozoide encontre o ovócito. Espermicida. Funciona como método de barreira químico. Trata-se de uma substância colocada no interior da vagina que causa a morte ou a imobilização dos espermatozoides. Pode ser usado sozinho ou então em combinação com outros métodos. 2. Dispositivo intrauterino. DIU de cobre é um dispositivo intrauterino que não libera hormônios. Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel difere o DIU com o cobre por liberar o hormônio levonorgestrel no interior do útero. Ele atua protegendo contra a gravidez, pois controla principalmente o desenvolvimento do endométrio e promove o espessamento do muco cervical, dificultando a movimentação do espermatozoide. 3. Métodos contraceptivos hormonais. Pílulas anticoncepcionais podem ser combinadas e conter estrogênio e progesterona sintéticos, ou conter apenas progesterona. Elas atuam impedindo a ovulação e também garantindo o espessamento do muco cervical. O mecanismo de ação baseia-se no impedimento da ovulação. 4. Métodos cirúrgicos. Vasectomia consiste em uma secção no canal deferente, a qual impede a passagem do espermatozoide. O homem, após essa cirurgia, é capaz de ejacular novamente, porém o sêmen não contém espermatozoides. Laqueadura ou ligação das tubas baseia-se na obstrução das tubas uterinas, que podem ser cortadas e amarradas, fechadas pela utilização de grampos ou anéis ou cauterizadas. Essa técnica atua impedindo que o espermatozoide chegue até o ovócito e ocorra a fecundação. Taxa de nascimento. Um dado preocupante com relação ao desenvolvimento das meninas brasileiras é a taxa da gravidez na adolescência, também em queda, mas ainda assim ficou em 59 nascimentos a cada 1.000 mulheres, de 15 a 19 anos de idade em 2019. Para a pesquisadora do IBGE, Luanda Botelho, este é um desafio maior ou menor, dependendo da região brasileira alcançada. Enquanto no Sudeste a taxa ficou pouco acima de 49 nascimentos, no Norte do país passou de 84. A gravidez na adolescência vem sendo conteúdo de muitos vídeos entre jovens na internet, onde influencers que foram pais durante a adolescência fazem vídeos vangloriando essa falta de cuidado. Segue alguns exemplos. So what if I'm the monster? I'm me, I stay automatic. Money add then multiply, I call it mathematics.